Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nós terminamos a lição sobre Hebreus e agora nós vamos iniciar a lição sobre o livro de Gênesis, né? A lição número 1 vai ser sobre a criação. Essa lição foi feita por Jacques Ducano, né? Basicamente, eu não estou com ela aqui em mãos, mas ela basicamente, fisicamente, né? Mas eu já li a sua introdução, ela vai usar como base a nova Almeida atualizada, que é essa versão aqui. Caso você queira verificar na internet, tem no site Bíblia Online, em outros sites também. Aqui ao lado eu coloquei a nova versão internacional. E espero que seja um bom estudo, espero que venha ser útil para o nosso crescimento espiritual. E logo mais nós vamos fazer a oração de início. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de falar sobre a Tua mensagem, que tudo que falarmos aqui e fizermos seja para a Tua honra e glória, segundo a Tua vontade, não a nossa. Nós agradecemos e pedimos pela Tua sabedoria e misericórdia sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Peço desde já que, se possível, se você verificar que esse conteúdo é relevante, que você possa curtir, compartilhar, nos ajudar para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem, em nome de Jesus. Então vamos lá. A lição número 1, ela nos diz o seguinte: verso para memorizar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então essa é a nossa base, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e aí Deus começa o seu evento de criação, né? Cria a luz, né? Para iluminar, separa dia e noite, e aí ele diz, houve tarde de manhã o primeiro dia. Então nós já vemos aqui alguns pontos, né? O primeiro deles é que a Bíblia claramente indica que houve um início para aquilo que nós vemos, né? Para o nosso planeta, possivelmente para o nosso universo, inclusive. E dentro desse início, Deus é responsável pela existência de tudo. Ele é o grande responsável. Houve um início, né? Contrariando algumas ideias antigas que diziam que não teria havido, né? Houve um início. Hoje a ciência ela reluta em dizer que sim ou que não, mas via de regra ela já admite que houve algo, teria havido algo nesse sentido. Então a Bíblia cada vez mais ela é confirmada. E nós vamos analisar alguns pontos na lição, né? O comentário de sábado ele nos diz: os dois textos da criação, em Gênesis 1 e 2, contêm lições sobre Deus e a humanidade. E por que a lição ela faz questão de colocar isso? Porque alguns estudiosos eles dizem que por haver alguma diferença na narrativa do capítulo 1 e do capítulo 2, eles teriam sido escritos, por exemplo, por pessoas diferentes. Eles questionam a autoria de Moisés para o Pentateuco, né? E várias coisas. E aqui, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que basicamente apenas a ênfase é diferente, né? A ênfase no capítulo 1 é a criação em geral, a ênfase do capítulo 2 é no primeiro casal, é Adão e Eva, é mostrar o quanto Deus preparou tudo isso para os seres humanos, né? E aí a lição ela faz questão de falar, olha, os dois textos da criação em Gênesis 1 e 2 contêm lições sobre Deus e a humanidade. Eu estava olhando, tem uma lição de 2013, que ela tem como título, se eu não me engano, Origens, que é o mesmo título de um livro de um escritor nosso, que fala também cientificamente sobre as origens. Nós temos também o livro A Ciência Descobre Deus, nós temos o livro Porque Creio, nós temos vários livros que nos ajudam a entender mais. E recentemente eu até analisei foi uma versão não tão recente, né? Foi uma versão acho que de 2009,
de um livro de análise evolutiva em que, ao final, pelo menos o autor, ou os autores, né, eles foram honestos em falar, olha, do que nós estamos colocando aqui, ele usou verbos que deixam dúvidas, dizendo, ó, tudo que nós estamos falando aqui a favor do pensamento evolutivo é incerto. E o que ele colocou como certo? Ele colocou como certo que os criacionistas, aqueles que defendem o design inteligente, defendem que não tem como os seres terem existido sem um planejador, sem um criador, porque a forma como o universo está configurado, a forma como a vida existe, a vida é algo complexo, é algo que não teria como ter surgido por si mesmo. Então, são esses pontos que fortalecem cada vez mais a crença de que Deus existe e que Ele desenvolveu esse mundo. Ao estudarmos essa semana, entenderemos melhor o profundo significado do sábado do sétimo dia. Ou seja, considerando o padrão tarde e manhã, né? Ele acaba de falar sobre a criação da luz, a separação entre dia e noite, e ele fala tarde e manhã o primeiro dia, deixando bem claro que ele está fazendo um vínculo, né? O que é aquela tarde e manhã? É claramente o dia e noite, né? O dia de 24 horas, né? O período, basicamente o período de rotação da Terra, né? Então, ele está ali deixando claro, esclarecendo que a criação ela foi feita em dias literais de 24 horas, que Deus tem poder para isso, que bastou Ele falar e as coisas vieram a existir. Ele tem essa capacidade de talvez condensar a energia em matéria e transformar o que existe, né? O que é claro é que Ele tem um poder muito além de qualquer capacidade até de imaginação nossa. Então, quanto mais a ciência avança, mais os cientistas que realmente estão comprometidos com a ciência precisam admitir que existe um ser que desenvolveu tudo da mesma forma que o Gênesis coloca. E, no aspecto do sábado, dias de 24 horas, Deus estabeleceu, e ao sétimo dia, o que ele estabelece? Ele fala, ele já havia terminado tudo, a única coisa que ele estabelece é o quê? É o sábado, como dia de cessação de atividades, porque ele cessou as suas atividades no dia de sábado. Então ele abençoa, santifica, né, o dia de sábado, ele estabelece esse dia para bênção e santificação em virtude do quê? Da cessação de atividades, do descanso. Vamos ponderar sobre o ato de Deus de criar humanos à sua imagem e também do pó. A lição vai falar sobre a questão de imagem e semelhança, né? Significado de aspecto físico, aspecto espiritual, não apenas aspecto físico. Ficaremos intrigados com o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal e por sua conexão com a árvore da vida. A lição mais importante das histórias bíblicas dos primórdios é uma lição sobre a graça. Nossa existência é puramente um ato de graça. Então, ela traz esse relato, né? Aí fica subentendido também a questão da queda, né? E em virtude da queda, Deus concede a sua graça ao ser humano e mantém essa graça até hoje. E aí nós vamos comentar algumas coisas sobre esses pontos. Então vamos lá, lição de domingo. Qual é a reação humana ao Deus da criação? Vamos lá em Salmos 100, de 1 a 3. Ele nos diz o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, Ele quem nos fez e dele somos. Olha só, Ele quem nos fez e dele somos. A questão da importância e da majestade de Deus, né? Olha, celebrem a Deus com alegria, tanto nas palavras quanto nas ações, né? Todos, sem exceção. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que Ele é Deus, foi Ele quem nos fez. Olha, é muito importante reconhecer que Deus nos criou, dele somos. Então, veja, a questão da importância de Deus, da majestade de Deus, e aí vem em conjunto a questão do nosso relacionamento com Deus, da nossa importância para Deus, né? O quanto Ele se importa conosco.
Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, né? Que indica a questão de que a lição fala, né? De proximidade e relacionamento. Então, olha, Deus é grandioso, Deus é todo-poderoso, Deus está acima de tudo. No entanto, nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio, Ele está conosco, Ele nos auxilia, Ele cuida de nós. O temor e a reverência acompanham a alegria e a certeza da proximidade, do perdão e do amor de Deus. O temor e a reverência acompanham a alegria e a certeza da proximidade, do perdão e do amor de Deus. Na primeira linha, Gênesis 1, a palavra Deus é colocada no meio do versículo. Ela é colocada no meio do versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E é sublinhada pelo acento mais forte no cântico litúrgico hebraico tradicional, a fim de enfatizar a importância de Deus. O livro de Gênesis começa, de fato, com duas apresentações diferentes de Deus. O primeiro relato, que é do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 4, que é quando ali finaliza a criação com a questão do sábado, né? Quando nós vamos aqui, capítulo 2, verso 4, ele termina aqui, ó. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, se nós olharmos pelo menos até o verso 3 aqui, ó, até o verso 3, se nós olharmos aqui até o verso 3, nós vamos ver que aqui ele encerra basicamente a sua obra. Em que aspecto? Ele encerra no sentido de que ele estabelece o sábado como dia de descanso, de cessação de atividades. Então, ele cria tudo que o planeta precisaria fisicamente do primeiro ao sexto dia, e no sétimo dia, o que ele estabelece? Ele estabelece o próprio dia de sábado como dia de cessação de atividades. Ele declara o sábado um dia de bênção e santificação em função do descanso. Abençoa, santifica, por quê? Porque nele ele cessa, ele descansa, ele cessa as suas atividades. Então, 6 dias são consagrados a atividades, ao trabalho, às obras diversas, além do trabalho remunerado, o trabalho não remunerado, as atividades de forma diversa. E o sétimo dia é consagrado, é dedicado ao descanso, à cessação de atividades. E Deus, ele faz o quê? Ele abençoa e santifica este dia, né? Então, o primeiro relato, ele termina aqui. E depois? Depois, ele apresenta a Deus como infinitamente distante dos humanos, o Deus transcendente, Elohim, cujo nome fala da supremacia de Deus. O nome Elohim denota preeminência e força. E o uso da forma plural da palavra Elohim expressa a ideia de majestade e transcendência. Deus está além da nossa compreensão, Deus está além da capacidade de qualquer um de nós, não é? Deus, ele tem um poder inigualável, inimaginável, ele tem uma sabedoria inigualável, inimaginável, ele pode se mover e se apresentar de formas que nós não conseguimos imaginar também. Então, essa é a ideia nesse primeiro relato, né? Deus simplesmente fala e as coisas acontecem, algo assim que nós não conseguimos sequer imaginar como ele faz isso, mas ele faz. E então, a grandiosidade de Deus, como Deus é grandioso, como Deus é majestoso, como ele é poderoso, como é sábio, a capacidade além da nossa compreensão. E aí nós temos o segundo relato, a partir do verso 4 até o verso 25, que apresenta a Deus como próximo e pessoal, Deus imanente, Yud-He-Vav-He, cujo nome muitos acreditam denotar proximidade e relacionamento. E aí nós vamos lá. E a partir do verso 4, quando ele fala, esse é o início, essa é a Gênesis, né? É a história das origens dos céus e da terra, como nos diz aqui a nova versão internacional, no tempo em que foram criados. E aí ele fala, né, que não havia ainda a planta do campo. Nós temos um material, eu creio que se não foi, nós vamos publicar em breve na internet, caso você queira acessar, que é do livro Interpretando as Escrituras, né, em que nós comentamos esse verso, essa questão da erva do campo, a planta do campo,
a questão de que Deus não havia feito chover sobre a terra, não é? Não havia ninguém para cultivar o solo, não, aí nós fazemos ali a questão de que quando o homem pecou e Deus falou para ele, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão, comerás a erva do campo, e assim sucessivamente. Então, mas o que eu quero enfatizar com você aqui é que ele fala do homem, que ele formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, colocou o homem ali no jardim do Éden, fez brotar todos os tipos de árvores agradáveis, né? E aí ele vai colocando lá os rios, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Veja que a ênfase aqui é o que? É o ser humano, né? Ele ordena ao homem a restrição que ele estabeleceria com relação à árvore do bem e do mal e a sua relação com a árvore da vida, as consequências que isso viria a trazer, né? Falhei uma auxiliadora que seja semelhante a ele, que é o verso 18, que o auxilie e lhe corresponda. Então veja que a ênfase de tudo aqui, olha, formou todos os animais, trouxe-os a Adão. Então toda a ênfase do capítulo 2, ela é o quê? Ela é a questão da proximidade com o ser humano. Veja que o foco do capítulo 2 é o ser humano. O foco do capítulo 1 é a criação como um todo. O foco do capítulo 2 é o ser humano, né? Adão e Eva, né? O homem e mulher. Esse é o foco e é dentro disso que nós verificamos a diferença. O capítulo 1 ele enfatiza a grandiosidade de Deus. O capítulo 2, a partir do verso 4, ele enfatiza especificamente quando nós vamos ali no verso 5 em diante, ele enfatiza a proximidade de Deus com o homem. Deus se relacionando com o ser humano. Deus dando atividades para que o homem e a mulher fizessem, né? No caso ele começa falando do homem ali, né? Para cultivar e guardar. Ele fala ali da questão do homem e mulher, olha, ele fala anteriormente, mas ele continua isso, né? A questão, explicando a questão do domínio do ser humano sobre o planeta, que obviamente o planeta é de Deus, Deus está acima de tudo, mas abaixo disso o ser humano teria o domínio para administrar o planeta. Então nós vemos uma série de elementos que confirmam isso. Capítulo 1 e capítulo 2, relatos distintos para enfatizar características distintas do nosso Deus. Qual é a lição implícita na conclusão da criação? Em cada etapa do relato da criação, Deus avalia a sua obra como bom. É geralmente entendido que esse adjetivo significa que a obra de criação de Deus foi bem sucedida e que a observação de Deus de que foi bom significa que funcionou. Então, Deus criou, a criação foi bem sucedida, funcionou, atendeu aquilo que ele estabeleceu, que ele queria que fosse. A palavra hebraica tov, ou tov, também é usada na Bíblia para expressar uma apreciação estética de algo belo. Então essa palavra, né, que é traduzida como bom, ela tanto indica que a funcionalidade, né, a utilidade daquilo, ou seja, atende perfeitamente aquilo para o que foi criado, para o que foi planejado, e a beleza daquilo que foi criado. Então, ou seja, tudo que Deus criou foi extremamente completo, né? Não só complexo, mas completo. Ou seja, perfeito na sua beleza e variedade, naquilo que Deus queria que fosse estabelecido. Perfeito também na sua utilidade, no propósito para o qual foi planejado. A frase era bom significa que a criação estava funcionando bem, que era linda e perfeita, que não havia mal nela. Inclusive nos dá a ideia de que Deus ele cria, depois ele passa um tempo apreciando a sua criação, depois ele cria de novo, né? Porque ele cria, basta ele falar e as coisas existem, né? Então a impressão que dá é que Deus cria e vai apreciando o que ele criou, e aí ele né, expressa, né? Olha, isso é bom, isso é belo, isso é perfeito, isso é extremamente útil, né? Então ele vai contemplando a sua criação, e ele vai preparando o planeta, e logo mais no capítulo 2 nós vemos que ele se relaciona com o ser humano dizendo, olha o que eu planejei aqui para que você possa administrar, para que você possa cultivar, para que você possa cuidar.
para que você possa ter felicidade, né? Esta descrição da criação contradiz radicalmente as teorias da evolução, que dogmaticamente, ou seja, que de modo impositivo e sem uma análise clara e efetivamente científica dos dados, né? Sem a ciência, ela tem uma série de coisas que vai contra o que ela diz a respeito da evolução, e ainda assim ela continua ensinando nas escolas, né, há muito tempo a evolução como um fato, a evolução como eles ensinam como se fosse um fato, que na verdade não é, né? E por isso que ele fala dogmaticamente, né, declaram que o mundo se moldou progressivamente através de uma sucessão de acontecimentos acidentais, partindo de uma condição inferior e progredindo para uma superior. Nós temos vários autores, né? Nós temos o irmão Nahor, nós temos o irmão Michelson Borges, nós temos o Ariel, acho que é Roth, não sei como se pronuncia o nome dele, que tiveram contribuições muito importantes na explicação disso. Nós temos, nós temos aí várias falas na internet, mas se você quiser, por exemplo, analisar um debate sobre criacionismo, tem vários na internet, né, sobre criacionismo e evolucionismo, design inteligente e evolução, né? Nós temos aí uma série de pontos que mostram a fragilidade desse argumento, ou seja, o universo é complexo, ele não poderia ter existido acidentalmente, ele não poderia ter existido casualmente, ele precisa ter sido planejado, todas as evidências levam a isso, que o universo foi planejado, não tem como um ser unicelular, uma única célula de um ser vivo ter se desenvolvido a ponto de ter se tornado um ser humano. Em termos de probabilidade, isso é impossível, isso é colocado como improvável, mas a improbabilidade é tão massacrante que é impossível. E se você só tem duas, não existe uma terceira via. Ou você acredita que as coisas, o universo e a vida surgiu casualmente, sem a interferência de um ser inteligente, ou você acredita que um ser inteligente planejou, desenvolveu tudo isso. Quando você descarta, assim como já foi descartado cientificamente, que as coisas não podem ter surgido sem o planejador, que elas não podem ter surgido casualmente, do nada, simplesmente irem aparecendo, se desenvolvendo, é improvável isso, né? Já foi estudado. A única alternativa honesta que resta é dizer, olha, existe um ser, pelo menos, que criou isso. Pelo menos um ser, nós acreditamos na Trindade, então nós acreditamos que foram 3. Mas existe pelo menos um ser que criou tudo isso, né? Um ser inteligente com a capacidade inimaginável. E isso é exatamente a proposta do Gênesis, clara, simples, cristalina. Olha, como é que ele fez? Ele criou as coisas conforme elas existem, né? Dentro de um padrão, existe uma variabilidade, existe uma variedade, né, entre os seres humanos, entre os animais, entre os anfíbios, entre os répteis, e assim sucessivamente. Então, entre as aves. Então, existe essa variedade entre os seres, mas a base é a mesma, né? Ou seja, Deus criou basicamente como os seres se apresentam, né? Não existe esse salto de um ser unicelular, de um ser que já é altamente complexo. O primeiro ser, o ser menos complexo que nós vemos, é um ser extremamente complexo, que já foi estudado pela ciência, isso já foi verificado. Então, a própria ciência está escalando um monte e chegando lá em cima. Quem elas encontram? Quem os cientistas encontram? Eles encontram exatamente, dentre outros, né, os que creem na Bíblia, que ali já acreditando naquilo que eles procuram desesperadamente rejeitar. Em contraste, o autor bíblico afirma que Deus intencional e repentinamente criou o mundo. Não havia nada por acaso ou acaso sobre nada disso, né? O chamado ajuste fino do universo, tudo no universo ele é muito bem ajustado. Qualquer variação em diversas coisas poderia fazer com que o universo simplesmente não existisse, com que a Terra não existisse, né? Quando se analisa o ser menos complexo que existe, se verifica que é impossível aquele ser ter surgido sozinho, sem um planejador. Quando se olha o ser humano, se descarta completamente isso. E pior ainda, além de ter surgido, que esse ser tenha vencido toda a improbabilidade, toda a impossibilidade que já foi verificada e ter se desenvolvido em seres mais complexos, isso também
já foi descartado cientificamente, ainda que os cientistas ainda queiram aceitar isso, já existem cientistas que reconhecem que isso não se sustenta. Então, cada vez mais é como a Bíblia relata, não há justificativa, eles são indesculpáveis, porque não há justificativa para rejeitar a existência de Deus. Gênesis 1:1 declara o evento em si, a criação do céu e da terra. Gênesis 2:1 declara que o evento terminou e tudo foi concluído, inclusive o sábado, em 7 dias literais. Então vamos lá. Deus viu que a luz era boa, ele separou a porção seca e o ajuntamento de água que ele chamou mares, viu que era bom. Produziu a terra relva, ervas, Deus viu que era bom. Os luminares para governarem um dia e noite, fazerem a separação entre luz e trevas, Deus viu que era bom. Grandes criaturas marinhas, todos os seres que se movem nas águas, Deus viu que era bom. Então, esse é o primeiro padrão, Deus viu que era muito bom, né? De tudo que ele havia feito, esse que era muito bom. Havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, abençoou o 7º dia e o santificou. Havendo terminado, não quer dizer que ele agiu, que ele criou outras coisas, quer dizer que ele simplesmente estabeleceu o próprio 7º dia como dia de cessação de atividades, dia de descanso. Então, como ele encerra tudo que ele fez? Separando mais um dia, estabelecendo esse dia no ciclo semanal e determinando esse dia como dia de cessação de atividades. Esse foi o ato final de Deus, né? Declarar o sábado santo, abençoado, consagrado para a cessação de atividades. Então nós vemos o primeiro ponto, né? O padrão de criar e verificar e confirmar que era bom, que era belo, perfeito, extremamente funcional, útil para todos os aspectos que Deus havia planejado. Tudo que ele havia feito, muito bom. Então, quer dizer, totalmente harmonioso, uma criação totalmente harmônica, né? Tudo pronto, o ser humano ali para administrar, tudo perfeito, muito bom. Terceiro ponto, tarde de manhã, o dia 1º, tarde de manhã, o dia 2º, né? Deixando claro que foram dias literais, a criação ocorreu em dias literais, 6 dias literais e o 7º dia, dia literal, semana de 7 dias. E aí então, Deus, depois de haver acabado tudo, né, assim pois foram acabados, foi finalizado, os céus e a terra, tudo que neles há, e aí Deus, havendo terminado no 7º dia a sua obra, ele cessa suas atividades, ele descansa nesse dia de toda a obra, e ele fala, em função desse descanso, ele abençoa, ou seja, ele deixa esse dia para uma bênção em virtude da cessação de atividades, e ele santifica, separa esse dia para um propósito santo, para quem? Para os seres humanos, evidentemente. Se nós olharmos a criação, ele estabelece tudo para que o ser humano administre. Então, se ele cessa essas atividades e abençoa e santifica esse dia, para quem? Evidentemente, para o ser humano. Então, nós vemos o sábado aí existindo antes do pecado, estabelecido por Deus para num padrão de relacionamento com o ser humano. O capítulo 2, a partir do verso 5, ele enfatiza bastante esse relacionamento com o ser humano, ou seja, Deus estabeleceu um dia de bênção para um propósito específico, por isso ele o santifica, para que o ser humano cesse as suas atividades e se relacione com Deus e se relacione com o próximo. Por que o sábado está relacionado à criação? Como isso afeta nosso modo de observar esse dia? Foi precisamente porque Deus terminou suas obras da criação que ele instituiu o sábado. O sábado do 7º dia é, portanto, a expressão de nossa fé de que Deus terminou sua obra, então, que ele a achou muito boa. Então, ele faz o que o texto deixa claro, né? Ele vê sua obra como muito boa, institui o 7º dia para que o ser humano tenha a possibilidade de contemplar essa obra com tranquilidade, com calma, sem outros afazeres, tem a possibilidade de se relacionar principalmente com Deus e se relacionar com as pessoas, com os outros seres humanos, de se confraternizar. Então, o sábado é um dia de festa, de alegria, de comunhão com Deus,
de relacionamento, de cessar as outras atividades e focar ali em Deus, na família, na leitura da palavra, na visitação e etc. Né? Guardar o sábado é unir-se a Deus no reconhecimento do valor e da beleza de sua criação. Os guardadores do sábado são gratos pela criação de Deus, que inclui o seu próprio corpo, e é por isso que eles podem desfrutar da criação e cuidar dela. Então, quando você se permite apreciar o que Deus fez, apesar do pecado ter prejudicado a criação de Deus continua bela, continua muito e continua digna de toda apreciação, de todo reconhecimento. Então, quando você tira um dia para se desligar um pouco da correria, do dia a dia, daquilo que é secular, e aí você passa a contemplar o que Deus fez, a meditar, a refletir sobre o que Deus fez, não só na criação, mas no plano da redenção de Deus, você verifica, você se torna grato, você se torna mais feliz em virtude de tudo isso, e você percebe o quanto você pode desfrutar da criação e cuidar, ao invés de destruir, ao invés daquele plano egoísta de usar ao máximo para nos beneficiar, independente do prejuízo que aconteça com o planeta, não. Nós passamos a zelar pelo planeta, a cuidar dele, porque Deus fez para o nosso benefício, né? E não para que nós usemos sem nenhum controle. O sábado é um sinal, no final de nossa semana humana, ou seja, a cada 7 dias, nós temos a oportunidade de refletir sobre isso, sobre o significado do sábado, sobre o significado do relacionamento com Deus, né? Sem preocupações, não necessariamente que nós não vamos ter preocupações, mas nós vamos evitá-las, né? Para focar nesse dia da melhor forma com Deus. É por isso que Jesus escolheu o sábado como o dia mais apropriado para curar os enfermos, conforme nós vemos em Lucas 13, de 13 a 16. Ao contrário de quaisquer tradições em que os líderes estavam presos, pelas curas do sábado, Jesus apontou para o povo e para nós o tempo em que toda dor, todo sofrimento, toda a morte terminará, que é a conclusão final do processo de salvação. Assim, cada sábado nos aponta para a esperança da redenção. Então, o sábado, ele é um vislumbre daquilo que nós vamos ver no futuro, né? Nós estaremos livres de toda preocupação, de toda atividade que não será mais necessária no momento em que nós estivermos ali perfeitos com Deus, sem doença, sem confrontos, sem nada que nos venha desviar a nossa mente. Então, o sábado é um vislumbre disso, porque é quando nós deixamos todas as nossas outras atividades e focamos naquilo que precisamos para o nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo, com a nossa família. Então, o sábado, ele é um presente que Deus estabeleceu desde antes do pecado e que vai perdurar mesmo depois da volta de Jesus. Vamos lá, nós já lemos, né? Descansou de toda a obra, abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, a Bíblia deixa claro que foram 7 dias, ele fala, descansou, algo efetivado, né? Lá em Êxodo, que ele fala, lembre-se do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez Deus o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No 7º ele descansou, ele cessou suas atividades. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. Ele está deixando claro aqui que o 7º dia, assim como os outros 6, foi um dia de 24 horas, não é um dia que perdura. Ele não está dizendo para descansar todos os dias, porque o 7º dia é um dia simbólico que representa todo o período até a volta de Jesus. Não, ele está deixando claro. Ele cessou já, ou seja, aquele dia já passou e ele é relembrado semanalmente, a cada 7 dias. Ele está deixando claro aqui, em Êxodo, que aquele dia foi literal, assim como os outros dias foram literais. Os termos ligados, né, a questão de tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, deixam claro que os 6 primeiros dias foram literais. Portanto, o 7º dia tem que ser literal também, não tem por que estabelecer que seja diferente, não é? Êxodo confirma isso, que o 7º dia foi um dia literal, ou seja, uma semana de 7 dias literais, incluindo toda a atividade criativa de Deus para criar todo o planeta, as criaturas que viriam existir nesse planeta. Então, o 7º dia ele cessa as atividades e a Bíblia deixa claro, semana de 7 dias
literais. Sétimo dia é o dia de cessação de atividades. Ele não foi instituído por causa do pecado, ele foi instituído antes mesmo do pecado. Então ele foi instituído para o nosso relacionamento com Deus. E depois do pecado, quando o ser humano passou do suor do rosto conseguir o seu pão de cada dia, ele se tornou ainda mais importante, ainda mais necessário, porque nós temos o desgaste que antes não teria na nossa perfeição. Nós temos um desgaste cada vez maior e precisamos cada vez mais desse dia para nosso descanso, para acessar nossas atividades, para nos relacionar com o nosso Deus. Qual a conexão entre as duas versões diferentes da criação da humanidade? Os seres humanos são o clímax, são o ponto alto, são o ponto mais alto da criação. O propósito para o qual a terra foi feita. Se nós olharmos, né, Deus fala ali no capítulo 2 com o ser humano e fala, olha, tudo eu deixei aqui para vocês, né? Logo lá no capítulo 1 também, né, ele coloca isso, ou seja, tudo aqui foi para que vocês administrem, né? Quando o ser humano pecou, todo o planeta sofreu as consequências, ou seja, Deus deixa claro que ele estabelece o planeta, coloca o ser humano ali, homem e mulher, para administrar, ou seja, ele é o ponto alto, ele é o propósito para que Deus, ou pelo menos um dos propósitos para o qual Deus cria o planeta, ou seja, colocar o ser humano ali, administrar, para que o ser humano tivesse ali com o que apreciar, o que se envolver, o que se relacionar com os seres ali. Essa fórmula, Deus criou o homem à sua imagem, tem sido frequentemente limitada à natureza espiritual dos seres dos humanos, que é interpretada como significando a imagem de Deus, é entendida como significando apenas a função administrativa. Então, imagem de Deus tem sido colocada de uma forma que, olha, a imagem representa a função administrativa de representar Deus, o aspecto espiritual, função espiritual. Então, imagem é a função espiritual, né? É o fato do homem administrar e representar Deus no planeta. Embora esses entendimentos estejam corretos, eles não incluem a importante realidade física desta criação. Ambas as dimensões estão, de fato, incluídas nas duas palavras imagem e semelhança, que descrevem esse processo em Gênesis 1:26. Então ele está dizendo assim, olha, não é só no aspecto de administrar, no aspecto espiritual, mas no aspecto físico também, que nós temos que entender o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Enquanto a palavra tselem, imagem, refere-se à forma concreta do corpo físico, ou seja, enquanto a palavra tselem, imagem, se refere ao aspecto físico, ou seja, a semelhança física do homem com Deus, a palavra demut, semelhança, refere-se a qualidades abstratas que são comparáveis à pessoa divina. Então ele fala, olha, tanto física como espiritualmente, mentalmente, em termos administrativos, em termos de representatividade, o ser humano é semelhante, não é igual, mas é semelhante à pessoa divina. Portanto, a noção hebraica da imagem de Deus, perdão, e no caso nós vamos entender imagem e semelhança, deve ser entendida no sentido holístico, no sentido completo, total, pleno, da visão bíblica da natureza humana, ou seja, o ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus no aspecto físico e no aspecto espiritual. Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, aquele aspecto, né? Imagem, tselem ou tselem, não sei qual a pronúncia mais adequada, conforme a nossa semelhança, né? Nós temos aqui tselem e demut, ou demut, né? Conforme a nossa semelhança, aspecto 1, aspecto 2. Tem a ele domínio, então o aspecto de domínio aqui já é o aspecto da semelhança abstrata, né? Tem a ele domínio sobre, ou seja, o aspecto de representar a Deus, de administrar, de dominar. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Talvez aqui, em função dessa fala, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, alguns tenham talvez até entendido imagem e semelhança como uma coisa só, e o autor esclarece, não, imagem e semelhança apontam para dois aspectos distintos, o aspecto físico e o aspecto abstrato, o aspecto de função administrativa, o aspecto espiritual do ser humano, ou seja, ele é por completo
semelhante a Deus. Aí, homem e mulher os criou. E ele fala, tenham domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal, né? E aí ele fala, houve tarde de manhã o sexto dia. Então veja, quando nós olhamos para a criação de Deus, tudo que ele criou existe. Se você for olhar lá em Gênesis 1, você vai ver que tudo que está ali é relatado de forma literal, não é simbólico. Então a criação ela é relatada de forma literal. Quando ele fala aves do céu, peixes do mar, animal que rasteja, tudo isso existe. Quando ele fala da luz, ela existe. Quando ele fala da separação de dia e noite, nós vemos claramente que isso existe, né? Quando ele fala das plantas, dos animais, tudo isso existe, ou seja, ele está falando de coisas existentes. O relato é totalmente literal, ele não é simbólico, ele é literal. A semana ali que foi estabelecida, ela também é literal. A semelhança de Deus, do homem com Deus, também é um relato literal. Ou seja, o homem é física e espiritualmente semelhante, não é igual. Mas ele é efetivamente, física e espiritualmente, semelhante a Deus. Ou seja, o relato é literal. O relato não vem trazer uma lição simbólica, figurativa, não. Ele é literal. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor os criou. Não havia nenhuma erva do campo, não havia ninguém para... o Senhor não havia feito chover sobre a terra, não havia ninguém para cultivar o solo. Então, e subia uma neblina que regava a terra, né? Que era suficiente para aquilo. Ou seja, Deus está dizendo que não havia necessidade de nada além do que ele já havia estabelecido. O Senhor formou o homem do pó da terra. Ele se tornou um ser vivente a partir do momento que ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, aqui relembrando aqui o aspecto de que o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Ele não tem um ser vivo dentro de si, ele é um ser vivo. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então a Bíblia deixando claro aqui que Deus se relaciona com o homem, ele permite um ambiente totalmente favorável ao ser humano, ao homem e à mulher. Isso reforça esse aspecto que a lição coloca, né, de Deus se relacionando com a sua criação. Qual é o dever do homem para com a criação e para com Deus? Como esses deveres se relacionam? Vamos lá. Assim que Deus criou Adão, né, o primeiro homem, e quando ele criou a mulher também, ele ofereceu 3 presentes: o jardim do Éden, o alimento, a comida, a mulher. E para a mulher, a mesma coisa: o jardim do Éden, a comida e o homem. Nós temos que entender que isso foi mútuo. No momento que o homem olha a mulher, ele reconhece que a mulher era um presente de Deus. E no momento que a mulher olha para o homem, né, obviamente ela já foi criada com inteligência, com toda a capacidade de raciocínio. Da mesma forma que Adão, ele fica feliz em ter a mulher ali com ele, quando a mulher vê o homem, ela também, obviamente, fica feliz em ter o homem ali com ela. Então, o sentimento foi mútuo, né? O relacionamento foi mútuo, né? Ele deu a mulher como presente ao homem e o homem como presente à mulher, né? Então, são esses presentes, né? O jardim do Éden, a comida e o relacionamento humano. Então, veja só, os aspectos físicos, né? Jardim do Éden, a comida e fisicamente o homem e a mulher um para o outro, enfatizando ali a importância do relacionamento humano, né? Então, a Bíblia diz, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Então ele fala, olha, é importante que o ser humano se relacione com seres semelhantes a ele, né? O primeiro dever do homem diz respeito ao ambiente natural em que Deus o colocou, cuidar e guardá-lo. Ou seja, nós temos responsabilidade de cuidar da melhor forma possível desse planeta que Deus nos concedeu. Ele não nos deu para explorar esse planeta de forma inconsequente e irresponsável, né? Ele nos deu para administrar, para cuidar desse planeta que não é nosso, que é dele. O verbo avad, tende, refere-se ao trabalho. O segundo dever diz respeito à sua comida. Temos que lembrar que Deus deu aos humanos. Então nós temos que lembrar que Deus estabeleceu o alimento, Ele estabeleceu árvores agradáveis a nós. Então, Deus estabeleceu o regime ideal e mais adequado para o ser humano. Então, cabe ao ser humano, cabe a nós, buscarmos cada vez mais esse regime que Deus estabeleceu, porque isso é um presente para nós.
O regime inicial bíblico é o presente de Deus para nós. Lá a Bíblia fala que Ele deu tudo que era necessário para que o ser humano se alimentasse. Então nós temos que buscar cada vez mais equilibrar nossa alimentação, tendo como base esse regime que Deus estabeleceu. Eles não devem comer de uma árvore em particular. Desfrutar sem qualquer restrição levará à morte. Esse é um princípio que nós devemos aplicar não só à árvore da vida, mas tudo na nossa vida. A alimentação, ao vestuário, relacionamento matrimonial, relacionamento entre pai e filho, relacionamento na sociedade, principalmente nosso relacionamento com Deus. Desfrutar sem qualquer restrição, ou seja, em tudo existe restrição, tudo nós devemos ter cautela, para tudo existe um limite, né? Esse princípio estava certo no Jardim do Éden e de muitas maneiras esse mesmo princípio existe hoje. Então você tem um carro pode ser muito útil, você pode levar um filho para a escola, você pode ir para locais distantes onde antes nós não poderíamos ir. Se o nosso filho de repente sofre um acidente, fica doente, qualquer coisa nesse sentido, nós temos como levá-lo de forma ágil para um cuidado mais urgente. Então o carro pode ser muito útil para o trabalho. Agora, se você usa o carro sem nenhuma restrição, seja restrição de velocidade, seja restrição de segurança, seja restrição estrutural, ou seja, se você não respeita o desgaste do pneu, o desgaste do freio de um carro, aquilo que tem uma grande utilidade, ele pode te levar à morte, ele pode te levar a um acidente trágico, me levar também, ele pode nos levar à perda de algum membro, ele pode nos levar a um acidente que pode ter sequelas na nossa vida, mesmo permanecendo vivos pelo resto da nossa vida. Então, só estou usando isso como exemplo para nós vermos que desfrutar sem qualquer restrição nos leva à morte. Da mesma forma, o nosso corpo, a nossa mente, desfrutar do nosso corpo e da nossa mente sem restrição nos leva à morte. Isso eu falo tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. Não reconhecer que existem restrições, que Deus nos deu restrições para o nosso benefício, para a nossa segurança, para que nós tenhamos o melhor aproveitamento tanto desse planeta como da nossa própria vida. Isso é importante, nós reconhecermos tudo isso. Esse princípio estava no Jardim do Éden e existe hoje, e nós podemos ver isso em vários aspectos, em várias formas. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. A responsabilidade humana para com a aliança conjugal e o propósito de ser uma só carne, significando uma pessoa, ou seja, entendendo que no momento em que nós nos unimos pelo casamento a uma pessoa, nós temos uma responsabilidade para com aquela pessoa também tem uma responsabilidade para conosco. Então nós estamos relembrando aqui aquilo que nós vemos na lição passada, né? Respeitado, valorizado, santificado seja entre nós o matrimônio. E qualquer outro relacionamento entre os seres humanos, no aspecto de pai e filho, de irmãos, de amigos, colegas de trabalho, né? Nós devemos ter o maior respeito no nosso relacionamento uns para com os outros e entender as limitações de tudo, né? Em todo relacionamento existem limitações. E aqui uma só carne indicando o quê? Não existe mais o meu dinheiro, o seu dinheiro quando nos casamos, existe o nosso dinheiro. Não existe mais a minha casa, a sua casa, meu filho, o seu filho, não. Nossos filhos, nosso dinheiro, nossa casa, nossa responsabilidade, nos sentar, conversar, fazer tudo de forma planejada, né? Ou seja, entender que nós precisamos nos respeitar, ter responsabilidade uns para com os outros, né? Então nós precisamos entender isso, não é? Eu fiz porque eu quero, eu sou dono. Não é mais assim quando a gente se casa, né? Olha, vamos nos sentar, vamos conversar, qual é a melhor forma para resolver isso? Esse é o casamento conforme Deus estabeleceu, não é? Então, o dever do homem, nós já entendemos ali, administrar o que Deus deu, né? Entender que há restrições da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Entender que há restrições naquilo que Deus nos concede. No dia em que comer, certamente morrerá. Entender que há consequências, e as consequências podem ser as mais graves, quando nós não respeitamos essas restrições que Deus estabelece no nosso cuidado do planeta, no nosso relacionamento uns com os outros, no nosso cuidado com o nosso próprio corpo, nossa própria mente.
Então vamos lá, os fariseus perguntaram, por que Moisés deu a carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Eu estou fazendo esse paralelo, que foi o paralelo que a lição colocou ali de Mateus, não é? Mas não foi assim desde o princípio. Então Jesus está deixando um princípio, um princípio de análise, de interpretação do que Deus estabeleceu. Ele falou, olha para o que Deus fez lá no princípio, olha como Ele estabeleceu. Aquilo é o plano dele original. Qualquer outra coisa que tenha surgido depois, ela surgiu por causa da dureza do coração humano, mas não era o plano de Deus inicial. Ou seja, nós temos que olhar que quando Deus estabelece limitações às nossas atitudes, no momento em que o ser humano come do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ele passa a ser diferente, né? Então nós temos que entender, reconhecer que nós temos uma natureza pecaminosa, que nós não devemos brincar com essa natureza, que nós devemos ter muita cautela em como vamos agir em virtude dessa natureza pecaminosa que nós temos. E se nós entendermos isso, e se nós entendemos que o plano de Deus para a nossa alimentação, para o nosso vestuário, para o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, para a nossa responsabilidade na pregação e na vivência do Evangelho, tudo isso Deus estabeleceu para o nosso benefício, né? Nós devemos olhar como Deus estabeleceu as coisas e o que foi estabelecido desde o princípio e o que foi estabelecido por causa da dureza do coração humano. E ele fala, quem repudiar a mulher não sendo por causa de relações sexuais lícitas, casar com outra comete adultério. E obviamente isso vale para a mulher em relação ao homem também. Então, princípio restritivo, né? Nós vemos a árvore do bem e do mal, árvore restrita, limitação do matrimônio, uma só carne, ele se torna uma só carne, então existe uma limitação restritiva no matrimônio ali, ou seja, um relacionamento monogâmico, homem e mulher, como Deus estabeleceu. Função de cuidado do jardim, ou seja, foi dado o jardim para que você cuide e guarde esse jardim. Então, entender que nós temos os nossos direitos e nós temos os nossos deveres, e é desse equilíbrio de direito e dever que nós conseguimos uma vida harmoniosa. Se eu só tenho deveres e não tenho direito algum, ou tenho muito poucos direitos, isso é prejudicial. Agora, se eu tenho muitos direitos e não me responsabilizo por nada, não entendo os meus deveres, isso também é prejudicial. O ser humano só é completo e ele só atende àquilo que Deus estabeleceu, e ele só vai conseguir viver em harmonia, nós só conseguiremos viver em harmonia conforme a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, no momento que nós entendemos que é necessário haver um equilíbrio entre direito e dever. Uma vez que o livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, ou seja, a natureza, o que Deus criou, por isso o homem é indesculpável, porque a ciência, ateus, levantaram a bandeira, Deus não existe ou ele não é necessário. E quanto mais a ciência se desenvolve, por mais que os cientistas relutem, mais a ciência comprova que Deus é necessário, ele precisa existir. Não tem como isso, tudo que existe, o nosso universo, a vida, toda a variedade de vida, toda a complexidade de vida existir sem Deus. Então, o livro da natureza e da revelação apresentam indícios da mesma mente superior. Não pode deixar de estar em harmonia. Com diferentes métodos e linguagens, a natureza e a revelação dão testemunho das mesmas grandes verdades. A ciência está sempre descobrindo novas maravilhas, mas nada atrás de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. Isso é verificado. Quanto mais a ciência estuda, mais nós confirmamos que o relato de Gênesis está correto. É isso. E por isso o salmista foi extremamente feliz ao dizer, louvem por tudo que Deus fez, porque não existe outro que possa ter feito o que ele fez. O livro da natureza e da escritura e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro, olha só. Ou seja, se eu estudar a Bíblia, eu entendo melhor a natureza. E se eu estudar a natureza, eu entendo melhor a Bíblia. Se eu estudar adequadamente. Serve para nos familiarizar com Deus, ensinando-nos algo das leis por meio das quais Ele opera. Olha só.
O ajuste fino, ou seja, todo o universo é feito de um modo que qualquer variação, por mínima que seja, o universo não existiria. Isso mostra algo das leis por meio das quais Deus opera. Entretanto, conclusões equivocadas, tiradas dos fenômenos observados na natureza, ou seja, uma falsa interpretação, uma má interpretação da natureza, tem dado lugar a supostas divergências entre ciência e revelação. Ou seja, ela está deixando claro, não tem por que haver divergência entre a ciência e a Bíblia. Por quê? Porque a ciência, estudando aquilo que Deus fez, ela vai confirmar tudo que a Bíblia fala. E é o que tem acontecido. E nos esforços para estabelecer a harmonia, tem se adotado interpretações das Escrituras que abalam e destroem a força da palavra de Deus. Ou seja, ao invés de ter paciência e aguardar a confirmação dos estudos científicos, muitos abriram mão do que estava escrito na Bíblia e começaram a relativizar. Não, o que está lá em Gênesis é simbólico, é figurativo. E isso começou a destruir o ser humano, porque o ser humano começou a perder o seu referencial antes do pecado, o seu referencial no histórico de Gênesis, e começou a relativizar uma série de coisas. Isso interferiu nos relacionamentos dos seres humanos, isso interferiu na obediência a Deus, uma série de coisas. Só prejuízos de lá para cá, não é? Tem-se pensado que a geologia contradiz a interpretação literal, não contradiz, da criação feita por Moisés, até porque eles partem de pressuposto. Eles falam, para que o mundo tenha existido sem Deus, como é que nós temos que admitir as coisas? E aí eles vão desenvolvendo um raciocínio cíclico, ou seja, você simplesmente admite que Deus não existe, para que ele não exista, como é que as coisas têm que ter funcionado? Isso é impositivo, isso é dogmático, conforme a lição colocou. Alega-se que milhões de anos tenham sido necessários para que a Terra evoluísse do caos. E a ciência já sabe que a Terra não evoluiu do caos, né? Pelo contrário, nós fomos planejados. E a fim de acomodar a Bíblia a essa suposta revelação, admite-se que os dias da criação tenham sido períodos longos, abrangendo milhares ou mesmo milhões de anos, contrariando o próprio relato bíblico. Essa conclusão é absolutamente infundada. O relato bíblico está em harmonia consigo mesmo e com o ensino da natureza. E se você disser, mas é Ellen White que está dizendo isso, não é a ciência que está confirmando isso. A ciência, o que ela disse lá no passado, quando a ciência ainda estava engatinhando nesses aspectos, a ciência tem confirmado cada vez mais. E você não precisa confiar num criacionista, ou numa pessoa que cria no design inteligente para isso. Basta você ler, analisar a própria ciência, nos próprios livros de análise evolutiva, né? Os próprios livros que falam a respeito do estudo científico, ele já reconhece a fragilidade da teoria evolucionista, da teoria de explicar as coisas de uma forma que exclua um ser inteligente ali, tendo estabelecido tudo. Apesar da devastação causada pelo pecado, as maravilhas da criação ainda se manifestam, falando sobre a bondade e o poder de Deus? Sim, né? Se nós olharmos a criação até hoje, tanto que a ciência, olhando a criação da forma como ela está prejudicada pelo pecado, ainda assim ela consegue verificar a necessidade de um ser inteligente, a necessidade de um planejador, do design inteligente, que tem que existir. Deus, ele é necessário para que as coisas existam conforme são verificadas. Nossa fé seria reconhecida se acreditássemos que os relatos das origens fossem lendas. Olha, a partir do momento que eu abro espaço para reconhecer que na Bíblia existem lendas, eu já perco qualquer padrão para análise de texto bíblico. E outra, vou contra o que o texto está dizendo. O texto está me falando de coisas existentes. A luz, sol, lua, estrelas, as plantas, os animais, o ser humano. Ou seja, a Bíblia está falando para mim de coisas reais. E aí eu vou negar tudo isso e dizer que são lendas? Negando o que o texto está dizendo claramente. Isso é uma clara desonestidade intelectual, na minha opinião. Isso é rejeitar a própria realidade do texto que está ali. Mas sem veracidade histórica, ou seja, se eu reconhecesse que não tem validade histórica, que não é verdadeiro historicamente aquilo que a Bíblia diz, isso claramente prejudicaria, e como tem prejudicado, a interpretação de várias pessoas que começaram a ir por esse caminho, e foi só prejuízo para o cristianismo, para essas pessoas. No texto bíblico, quais pistas sugerem que o autor sabia que os relatos eram históricos? O próprio fato, como nós dissemos, que ele está falando ali desde o começo de coisas existentes, mostra para nós que, se ele falou em todo o capítulo 1 de coisas existentes, se ele falou ali do ser humano, e nós percebemos que o ser humano realmente
é o ponto alto da criação, seja para o bem ou para o mal. Nós vemos claramente que tudo que ele falou ali existe. Todos os relatos a partir da criação, ele relata situações que existiram, né? Então, tudo isso nos é não só indicativo, mas uma evidência de que ele está ali tratando de eventos históricos e não de lendas, né? A análise coerente do texto mostra que nós estamos falando de coisas reais. Qual é o testemunho de Jesus sobre a veracidade histórica desse relato? Jesus, em todo momento, quando ele vai se referir a tudo que está na Bíblia no passado, ele trata como eventos históricos reais, né? Ele não fala de modo figurativo, simbólico, não. Sempre ele fala num contexto de explanação de algo real, de seres reais, né? Quando ele faz a comparação entre Israel e os ímpios no passado, ele está ali claramente falando de eventos reais, de situações reais do dia a dia. Então Jesus deixou claro que ele entendia os relatos bíblicos como relatos reais e não como invenções para dar um ensinamento, apenas um ensinamento moral com histórias inventadas. Não, ele entendeu como histórias reais que servem para nos mostrar o desenvolvimento histórico do povo e também para nos dar lições espirituais. O que Gênesis ensina sobre a importância de cuidar da terra e como ser bons mordomos do planeta e, ao mesmo tempo, evitar adorar a criação? Bom, a partir do momento que o ser humano se achou na condição de ir além do que Deus estabeleceu, nós vemos o resultado até hoje. Então, é extremamente importante cuidar do planeta. E a partir do momento que Deus permitiu que um ser humano imperfeito cuidasse do planeta, olha só o resultado que nós vemos. Então, nós vemos claramente a importância de nós nos voltarmos para Deus, lutarmos contra esse nosso egoísmo e administrarmos corretamente o planeta. Então, nós vemos a poluição, nós vemos as mortes, nós vemos a degradação humana, nós vemos a dificuldade de segurança de relacionamento, né, em virtude do ser humano não cuidar bem do planeta, tanto da plantação, o planeta no seu aspecto físico, minerais, vegetais, como no aspecto de cuidar de si mesmo, cuidar dos outros seres humanos, cuidar dos animais. Nós vemos a diferença entre um grupo que procura se importar com o planeta e o grupo que procura explorar ao máximo o planeta sem se preocupar com as consequências. Isso nós vemos no nosso dia a dia. E como evitar adorar a criação, né? E o adorar a criação é você colocar a criação acima do próprio Deus. É você se dedicar tanto a algo a ponto de que você já não tem mais tempo para servir a Deus, né? Que aquilo é tudo para você, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, assim, a criação foi dada para que nós administremos e não para que nós dediquemos todo o nosso tempo e todo o nosso pensamento àquilo, né? Primeiro lugar, Deus. Depois, amar ao próximo como a si mesmo. Respeitar a si mesmo, amar a si mesmo e, a partir daí, amar o próximo, entender a importância, né? E nos relacionar uns com os outros, nos relacionar com Deus, entender que tudo tem a sua importância, mas eu não posso dar mais importância a um gato do que a cuidar dos meus filhos. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação, né? Evitar adorar a criação, ou mesmo evitar adorar os meus próprios filhos, né? Colocá-los acima de Deus. Meu filho está exigindo alguma coisa e aquilo é contrário à vontade de Deus, mas eu vou fazer para agradar o meu filho. Isso também é adorar a criação. Então nós temos que ter essa cautela, né? Adoramos a Deus, Deus em primeiro lugar, e amamos a Deus sobre todas as coisas. Amamos o nosso próximo como a nós mesmos, mas Deus em primeiro lugar. Gostamos das coisas. Adorar e amar a Deus sobre todas as coisas. Amar aos seres humanos, gostar das coisas, né? É claro que em relação aos animais também nós temos um carinho especial com os animais, mas nós não podemos também inverter as coisas, né? Cuidar mais dos animais do que dos próprios seres humanos também. Nós temos que ter um equilíbrio em tudo que fazemos, né? O livro de Crônicas inicia com a criação a fim de testemunhar que todos pertencemos à mesma raça. Isaías começa com Gênesis 1 para lembrar que Deus é provedor e devemos ouvi-lo. Primeiro testemunho de Daniel cita o relato da criação. O Evangelho de João inicia com o poema sobre a criação, ou seja, a criação é
É extremamente importante entender que é um relato histórico, literal, verdadeiro, e ela é fonte, inclusive, de inspiração para os outros autores bíblicos, além de Moisés. A primeira lição que aprendemos do texto bíblico sobre a criação é a mensagem de beleza. Jogos de palavras, jogos de sons, paralelismos, estruturas bem equilibradas contribuem para produzir uma expressão poética poderosa. Ou seja, Moisés utilizou da linguagem, ele desenvolveu uma linguagem poderosa para relatar fatos reais, literais, históricos aos seres humanos. E ele desenvolveu uma linguagem tão poderosa que alguns, no intuito de rejeitar essa mensagem, dizem assim, é tão poético que é simbólico. E não é literal. O ritmo de 7 domina a passagem, 7 dias literais, repetição de sons, palavras ou mesmo frases 7 vezes, indicando a perfeição da criação divina. Ou seja, Moisés trabalhou o texto de modo a mostrar a perfeição divina em todos os aspectos, tanto no relato em si, como na estrutura, né? O desenvolvimento das frases, das palavras, a forma da produção dos sons, né? 7 dias literais, frases 7 vezes, palavras. Então nós vemos ali o cuidado que Moisés teve, inclusive, ao desenvolver o texto para que ele se tornasse extremamente poderoso. As formas verbais dos 2 primeiros capítulos são as mesmas utilizadas em textos narrativos, ou seja, confirmando que nós estamos falando de texto narrativo. Nós não estamos falando de um texto poético que está indicando algo figurativo, nós estamos falando de coisas reais. A Bíblia, em Gênesis, fala para nós de coisas reais. A criação é real. Gênesis 1 e 2 falam para nós de realidades da criação de Deus. A mesma estrutura de 7 etapas liga os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Então, o texto foi muito bem elaborado. É inspiração divina mesmo para fazer algo tão poderoso e ao mesmo tempo relatar coisas tão importantes para nós. Os relatos de verso 1 até 2:4 estão conectados de 2:4 até 25, ou seja, a única diferença está na ênfase, mas o padrão ele é basicamente o mesmo. A mensagem teológica procede do relato histórico, ou seja, o texto pretende informar não apenas de forma teológica, mas historicamente, ou seja, o texto não está apenas trazendo informações para nós, no sentido assim, o ser humano tem que tomar cuidado consigo mesmo, com seus egoísmos, com seu egoísmo, com as suas tendências, com a sua pecaminosidade, não. Ele não está apenas falando, ele também fala isso, mas ele quer relatar que Deus criou o mundo, que Deus criou o ser humano, que ele se importa conosco, que ele fez tudo se preocupando conosco, querendo o nosso benefício, para ser um relato histórico de algo que realmente ocorreu. E perder isso é perder uma parte extremamente importante do texto. É deixar impreciso algo que está preciso, claro, ali no texto. Não tem por que manipular o texto, menosprezar o texto, adulterar o texto, dizendo que ele não é histórico, né? Que Deus nos abençoe, espero que tenha sido útil essa mensagem para nós. Espero que nós possamos estudar cada vez mais. Se você quiser algo mais específico sobre isso aqui, você pode ler a lição de 2013, Origens, que você vai ver mais esclarecimentos sobre a criação de Deus, não é? Nós vamos procurar também produzir alguns outros vídeos falando sobre a criação. Eu tenho um estudo simples ali, né, relativamente simples sobre a criação, ali no Ouvindo a Voz de Deus. Eu procuro dar um recheio um pouco maior ali para o tema a criação, e nós vamos procurar futuramente fazer vídeos mais esclarecedores sobre isso, né? E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos continuar essa lição, a lição de Gênesis, muito interessante, feito por um especialista, né? E eu acredito que vai ter muitas coisas ali importantes para nós aprendermos, assim como nós aprendemos na lição a lição 1, a lição da criação, que nós vamos estudar na próxima semana. Que Deus nos abençoe. Te convido para uma oração final. Obrigado, Pai, pela chance que temos de aprender a Tua mensagem e divulgá-la ao mundo e vivê-la em nossa vida, refletir sobre ela. Abençoe-nos nesse dia, em todos os dias da nossa vida, nos proteja, nos purifique. Venha nos curar conforme a Tua vontade. Abençoe aqueles que estão com problemas em relação ao emprego, problema financeiro, problema familiar, problema social, problema de saúde física, mental, espiritual.
nos ajude com o Teu poder, a Tua sabedoria, nos perdoe por nossas falhas e pecados, esteja conosco hoje e sempre. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Até o próximo estudo.